Pois é, agora vamos chamar o Theo Cury, porque ele traz uma apuração importante, viu? Lula deve indicar ministros do Superior Tribunal de Justiça até o fim do mês, Theo Cury, é isso? Débora, Yuri, é isso. Para quem nos acompanha, a expectativa de pessoas muito próximas do presidente Lula e que trabalham junto com o presidente na definição desses nomes é de que até o fim de março o presidente tome essa decisão. A gente tem o carnaval no meio do caminho, expectativa então de que essa agenda, esse cronograma seja mais reduzido. O Superior Tribunal de Justiça tem 2 vagas abertas por aposentadorias de 2 ministras, de 2 ministros. E aí abre-se um buraco de representatividade feminina com essa saída de ministros ao longo dos últimos tempos. E há uma pressão muito grande para que o presidente escolha uma mulher entre os nomes que foram parar na mesa dele. São nomes que são definidos pelo Ministério Público e pelo Ministério Público Federal em uma lista e nomes definidos, enviados por tribunais regionais federais de todo o país. Então o presidente vai ter que escolher 2 nomes em 2 listas tríplices. Nessas 2 listas tríplices há 3 homens e 3 mulheres. Já é considerado uma vitória dentro do STJ chegar a essas 2 listas com uma equidade de gênero para o presidente Lula. E agora cabe ao presidente escolher 2 nomes, um de juízes, um de desembargadores e um nome do Ministério Público. Quais são os nomes mais cotados nesse momento? Entre os desembargadores, é praticamente dado como certo que o presidente deve escolher o Carlos Brandão, do TRF1, que tem o apoio muito forte do ministro Cássio Nunes Marques, do Supremo Tribunal Federal, que vem se mostrando um grande articulador político dos bastidores para emplacar nomes. Cássio Nunes Marques, que veio do TRF1, foi escolhido ao Supremo pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, na ocasião, é um nome muito forte nessa indicação e nessa articulação para emplacar nomes que lhe são próximos ou com quem ele tem certa simpatia. O do TRF1, os nomes dos desembargadores, a lista dos magistrados, está praticamente definida que deve ser o Carlos Brandão. Mas, eu não entendi. Qual o sentido do presidente Lula atender a uma indicação de Nunes Marques? Olha, não necessariamente do Nunes Marques, mas que teve o apoio do Nunes Marques. Há, por exemplo, o Flávio Dino do outro lado defendendo uma outra magistrada. Mas nessa queda de braço, quem tem se mostrado mais forte, não só nesse caso, Débora, mas em outros casos, é o ministro Nunes Marques em várias dessas indicações em que ele não necessariamente é ouvido pelo presidente, mas faz chegar ao entorno do presidente da República nomes que podem ser fortes. E não estou falando somente de tribunais superiores como o STJ. Nunes Marques tem uma influência também para a escolha de magistrados para o TRF1, pessoas que são indicadas ao TRF1, pelo histórico que ele tem no próprio tribunal e vem se mostrando um grande articulador político nesse sentido. Então, o Carlos Brandão é o mais cotado. Havia uma expectativa do Favreto, que deu decisões favoráveis ao Lula lá no passado, ser um dos indicados, mas ele acabou ficando de fora da lista tríplice e isso deu um enrosco político muito grande. A grande questão é quem o presidente Lula vai escolher entre os nomes do Ministério Público. São 3 os que chegaram a ele. Marluce Caldas, que é procuradora de Alagoas, tia do JHC, prefeito de Maceió, Sami Barbosa Lopes, que é procurador no Acre, e o Carlos Frederico, que é subprocurador da República, foi responsável pelas denúncias e pelas investigações do 8 de janeiro durante a gestão de Augusto Aras. Os nomes mais fortes no Ministério Público são o de Marluce e o de Sami, que conta com apoio de ministros do STJ, como, por exemplo, o Mauro Campbell. Marluce é um nome muito forte, primeiro, é uma mulher. Segundo ponto, se Lula escolher Carlos Brandão numa lista que tem outras 2 mulheres, pesa contra o presidente a não escolha de uma mulher na outra lista tríplice,
que tem somente uma mulher e 2 homens. Só que tem toda uma articulação política que envolve Alagoas. De um lado, Arthur Lira, do outro lado, Renan Calheiros, e envolve também suplentes e um jogo político no Senado Federal com a escolha de Marluce, que é a mais cotada, mas passa tudo isso por uma articulação política. É por isso que há uma demora em definir entre Marluce e entre o Sami, que também conta com o apoio de ministros do governo por posições mais progressistas. Fato é que nesse enrosco todo deu uma embolada, mas a expectativa é de que uma definição aconteça nas próximas, se não nos próximos dias, nas próximas semanas, com prazo final até o final de março. Depois disso, o nome é levado para a Comissão de Constituição e Justiça, que define na sabatina esses nomes para eles poderem ser votados no plenário e nomeados pelo presidente.